Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Elisson Pedro e hoje vamos resolver mais exercícios sobre o tema função. Hoje, propriamente dito, nós vamos trabalhar com a ideia de determinar os valores de x que nos permitem perceber se a função é crescente ou decrescente em determinados intervalos, tá? Então fica conosco até o fim desse vídeo, é uma parte muito importante desse tema, tá certo? E muito cobrado em exercícios. Tenho certeza que até o final desse vídeo você terá um entendimento muito claro dessas ideias, tá bom? Sem mais conversa, vem calcular. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos ler a questão e vamos para cima dela, tá bom? A primeira questão nos diz assim, ó, dadas as funções f de x, eu vou colocar só g de x, tá bom? H de x não tem não. A f de x e g de x, nos gráficos abaixo, determina os valores de x que indicam se a função é crescente ou decrescente. Pessoal, antes de adentrarmos na solução, eu quero aqui chamar a atenção para vocês em um detalhezinho. Veja bem, a gente sempre vai perceber uma função no plano cartesiano, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, o plano cartesiano com os eixos x e y. Eu vou desenhar aqui o gráfico de uma função qualquer. Então vamos supor que eu tenho aqui o gráfico de uma função. Eu quero que vocês percebam que o gráfico da minha função é o que está em vermelho. E nesse momento, saber os intervalos em que ela é crescente ou decrescente passa pela ideia de você saber identificar os números na reta do x. Tá certo? Então entendam o seguinte, quanto mais para a direita o número tiver, maior ele será, ok? Então, por exemplo, se eu pego aqui o número 1 e eu pego o número 2, eu sei que o número 2 é maior do que o número 1 porque ele está à direita. E assim vai, 3, tá bom? Da mesma forma para a esquerda, pessoal. Se eu voltar do 0 para cá, eu tenho menos 1. Se eu voltar mais um pouquinho, eu tenho menos 2, menos 3, e aí eu vou até o menos infinito, tá certo? O menos infinito, e eu vou também aqui para o mais infinito, tá certo? O mais infinito. Pessoal, com isso eu quero que vocês entendam o seguinte, a maioria muitos alunos acham que o menos 2 é maior do que o menos 1. Não é. O menos 2 é menor do que o menos 1. Então, se eu estiver andando para a esquerda, eu estou diminuindo os valores do x. Percebam que todos esses números são números que pertencem ao eixo x. Então, se eu venho para a esquerda, eu estou diminuindo. Se eu vou para a direita, eu estou aumentando os valores do x. E por que eu estou falando isso? Porque a função ela é crescente quando, aumentando o valor do x, o valor do y também aumenta. Diminuindo o valor do x, o valor do y também diminui. Então, a função crescente ela caminha na mesma direção. Como assim? Olha só. Preste atenção aqui, vê bem. Então, pessoal, vejam só. Utilizando o raciocínio feito na explicação rapidinho anterior, eu vou traçar com vocês aqui algumas retas, porque para saber se a função ela é crescente ou não, a gente precisa determinar algumas retas na vertical, que toque a nossa função e também toque o eixo x. Então, olha só, eu vou traçar aqui uma retinha, ó. Talvez eu vá dar um corte e mostrar para vocês já quando tiver todas as retas cortadas, tá bom? Pessoal, vejam bem, aqui eu já tracei as retas, tá certo? Em verde e em azul, como vocês podem observar no gráfico da letra A, nós temos a nossa função, e aí eu quero que vocês percebam uma coisa, vejam bem, aqui nós temos o número 1, ok? Ó, nosso número 1 está bem aqui. Percebam, eu vou pegar nesse ponto, ó, esse ponto, a minha reta em verde, tocou o eixo x aqui, vamos dizer que é o 2. Ela tocou aqui e a minha função também foi tocada. A minha função foi tocada aqui e vamos dizer que aqui seja o 3. Toquei aqui no 4 e também o 4, ó, na função, tocou a função lá em cima, ó. Minha função foi tocada aqui, vamos dizer que aqui é 5. Não tinham esses números, eu só estou supondo, tá bom? Ó, eu vou também aumentar a minha reta no eixo x para cá, ó. Tocou aqui, vamos dizer que aqui é 6. E aí, pessoal, eu vou
infinitamente para a direita, tá certo? Crescendo os valores do x. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Nesse caso aqui, ó, eu estou partindo do 1. Olhem para o valor do x. Eu parti do 1 e fui para a direita. 2, 3, 4, 5. Vejam que essa minha função em vermelho, ela pode crescer, vou apagar aqui esse f de x, ela pode crescer, pessoal, infinitamente, ela vai crescer infinitamente e nós vamos continuar tendo retas que tocam ela e o eixo x, ela e o eixo x, e assim vai. Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, perceberam que aqui, ó, eu estou aumentando o valor do x e o que é que está acontecendo com as alturas? Está aumentando também, ó. Aqui no x, a minha função ela é tocada aqui, ou seja, aqui, a minha função em vermelho ela não tem altura. Ela nem vai para cima, nem vai para baixo, não tem altura, ela é zero. Mas aí quando eu vou para o número 2, por exemplo, eu já tenho essa altura, ó. Quando eu chego no número 3, a altura já é maior. No número 4 já é maior ainda, no número 5 já aumenta a altura, tá vendo, ó? E assim vai aumentando. Quer dizer o seguinte, à medida que eu aumento o x, o valor das alturas, que é o nosso y, também está aumentando. Ou seja, aqui eu já posso dizer que a minha função ela é crescente em um intervalo que vai do 1, olha, eu comecei no 1, a observar do 1, então eu vou colocar o colchete fechado, porque a minha bolinha está pintada, se está pintada o colchete tem que ficar fechado para o 1, e aí eu estou indo 2, 3, 4, 5, mas vejam que não tem um limite, essa minha função, ela não está limitada aqui no x, veja que no começo nós não tínhamos nem esses valores aqui, ó, a gente não tinha esses valores, eu só fui colocando para que vocês entendam, mas aqui ela está dizendo o seguinte, que ela é infinita, o nosso x é infinito, ou seja, a nossa função ela é crescente do 1 para os valores do x que vão do 1 até o mais infinito. E aí eu vou colocar a bola aberta, aliás, o colchete aberto. Por quê? Porque os meus valores de x não estão limitando essa função. Eu tenho aqui valores infinitos para o x, eu posso crescer quanto eu quiser, tá bom? E aí eu tenho o meu intervalo, a minha função é crescente aí, ó, do 1 até o mais infinito aberto nele, né? E aí eu posso perceber o seguinte, observem que eu tenho também aqui retas em azul, que vão tocar essa minha primeira altura, toca a minha função aqui e o meu x aqui. Toca a minha segunda aqui, linhazinha reta, minha altura azul, toca aqui e aqui, essa toca aqui e já toca aqui. Eu vou aumentar o zoom para que vocês possam perceber isso. A minha função aqui toca aqui e já vai tocar aqui em cima, não é? E assim vai. Eu quero que vocês percebam o seguinte, agora eu estou tomando valores para o x do 1 até aonde, ó? Até perto do zero. Observem, pessoal, a nossa função é o que está em vermelho. A nossa função, ela vem aqui, ó, sobe, 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 ela chega pertinho do eixo y, mas não toca o eixo y. Percebam que ela vem bem pertinho, mas não encosta no eixo x. Então, os meus valores, aliás, ela não encosta no meu eixo y. Então, os meus valores de x vão do 1 até, tem aluno que vai dizer que vai até o zero, mas não vai. A minha função, ela chega pertinho de encostar no eixo y. Se ela encostasse no eixo y, aí eu dizia que o meu x era zero. Mas os meus valores de x, eles chegam bem pertinho do zero aqui, mas não é igual a zero. Mas eu estou vindo para a direita ou para a esquerda, pessoal? Eu estou vindo para a esquerda, olha, do 1 até o zero. Agora eu estou vindo pela esquerda, ó, do 1 da direita para a esquerda. Então aqui a minha função ela é decrescente. Por quê? Ela é decrescente. Eu vou explicar a vocês agora. Ela é decrescente pelo seguinte motivo. Eu estou diminuindo os valores do x, ó, veja que cada ponto desse é um número no x. E o que é que acontece com a altura? A altura aqui começou pequenininha. Já aqui aumentou, ó. Tá vendo, ó? Tocou aqui, ó. Já aqui o x ele é menor, só que a altura já foi maior do que a outra, ó. Aí eu venho para esse que está bem pertinho do zero, mas não é zero, ó. Ele é menor do que todos esses outros pontos,
mas a altura dele é maior. Pessoal, quando eu diminuo o x e as alturas elas vão aumentando, eu estou diminuindo o x, a altura está aumentando, então isso significa que a nossa função é decrescente. Ou seja, a minha função é decrescente quando eu estou olhando logo para o 1, ó, da direita para a esquerda, tá bom? Fechado no 1, veja que agora eu vou colocar o colchete, ó, fechado para o 1. E agora, pessoal, ele vem do 1 até quem? Até o 0? Não. Para não dizer que o 0 entra, em vez de colocar o colchete assim, porque se eu disser assim, eu estou falando que eu estou pegando números no x do 1 até o 0. Mas a gente sabe que o 0 não vai entrar, então eu coloco o colchete fechado. Tá certo, pessoal? Então, esses valores do x chegam bem pertinho do 0, mas não é 0. Então, aí está o nosso intervalo. Agora, pessoal, vamos resolver a letra B, a nossa letra B. Eu quero que vocês analisem e observem uma diferença entre essa função, entre esse gráfico e esse gráfico. Percebam que nesse gráfico aqui, a nossa função ela não está limitada, ela pode crescer infinitamente para lá e pode crescer infinitamente, ó, ir lá para o infinito, tá bom? O gráfico em vermelho. Já aqui não. A nossa função ela está limitada. Olha, o tracejado está limitando a nossa função para o x que vai de menos 4 até 4. Ela está limitada ali. Então, pessoal, vamos lá, vamos analisar o que vai acontecer aqui. Presta atenção. Eu vou analisar, eu vou traçar sempre alturas. Ó, vou traçar uma altura aqui, ó. Não vou fazer com a régua não, agora. Ó, tracei outra altura, vou traçar outra altura. Bom, eu estou analisando o seguinte aqui. Do menos 4 até o 2, ó. Até o 2, ó. Tá vendo, ó? Eu estou tendo um intervalo de valores para o x aqui, ó. Tá certo? Do menos 4 até o 2, o que é que está acontecendo? Olha, eu estou indo do menos 4 para o 2, ou seja, eu estou partindo da esquerda para a direita. Isso significa que eu estou aumentando os valores do x. Então, o meu x está aumentando. E as alturas estão aumentando? Vamos lá, vamos analisar. Ó, esse pontinho é um pontinho do meu x, do meu x, do meu x, do meu x. Olha, do menos 4, esse ponto já é um número maior do que o menos 4. A altura dele foi maior do que a altura do menos 4. A altura do menos 4 é essa. Ó. Já a altura desse ponto, esse ponto é maior do que o menos 4. É algum número que estaria aqui. Ó. Eu posso dizer que é, sei lá, menos 3,5, tá bom? A altura dele ó, já diminuiu, é o que está em verde, ó, já foi menor do que essa. Aí eu vou para esse número 3 aqui, para o menos 3, ó, a altura já diminuiu. Eu vou para o menos 2 é maior do que o menos 3, só que a altura dele aqui é 0, tá vendo? Ou seja, eu estou aumentando o valor do x e o valor das alturas está fazendo o quê? Está diminuindo, ó. Ó, era essa, agora é essa, agora é essa, ó, foi diminuindo as alturas. Isso significa que isso é uma característica da nossa função decrescente. Então, a minha função é decrescente do menos 4, e aí eu vou pegar o menos 4, porque ele está limitando aqui, ó, tá? Vai do menos 4 até quem? O menos 2. Fechado também no menos 2, porque a bolinha está pintada para ele, tá bom? E o menos 4 entra porque ele aqui é o nosso limite, está limitando a nossa função, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Perfeito. Bem, pessoal, vamos continuar aqui a nossa análise. Eu vou traçar agora alturas, percebam, tá bom? Do menos 2 até o 0, ó. Vou traçar alturas, ó. Tracei, 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 ó. Tô traçando. Observem que eu sempre estou olhando da esquerda para a direita, mas vocês poderiam olhar também da direita para a esquerda, não vai alterar. A interpretação é a mesma, tá bom? Olha, então a gente tocou a função aqui e aqui, tocou aqui e aqui, aqui e aqui, e assim vai, tá bom? O que é que está acontecendo com os números no x? Olha, eu estou aumentando, porque eu estou partindo do menos 2 até o 0. Por exemplo, esse número aqui, ó, ele é maior que o menos 2. Ó, o menos 1, ele é maior do que esse cara. Tá vendo?
eu estou aumentando os valores do x, porque eu estou indo para a direita. E o que é que está acontecendo com as alturas? Está diminuindo ou aumentando, ó. Era menor, ficou maior, ficou mais maior, foi lasca agora. Ficou maior ainda, também maior. Ou seja, eu estou aumentando os valores do x e as alturas estão aumentando. Isso é uma característica da função crescente. Então, pessoal, eu posso dizer que a minha função é crescente, olha só, fechada no menos 2, porque eu estou começando do menos 2 e a bola está pintada para ele, está fechadinha, até o zero, tá certo? Até o zero, fechado no zero também, porque, ó, o zero está sendo incluído aqui, ó, tá certo? Nossa função, ó, o zero, ó, vai ter uma altura que vai lá em cima, ó, tá aumentando também, a altura com o zero. Tá certo, pessoal? Vamos analisar mais um pouco aqui. Aí, ó, eu vou chegar nessa parte aqui e vou traçar alturas, ó. Tocou a função, tocou embaixo. Tocou a função, também tocou o x. Perceba, eu estou continuando pegando os valores do x e indo sempre para a direita, ó. Do 0 até o 2, ó. Aqui é o 2, ó. Tá bom? Então, do 0 até o 2, o que é que está acontecendo? Eu estou aumentando. Aqui, ó, 0, 1, aí 1, tanto, cheguei no 2. Olha aqui. Eu estou aumentando os valores do x. Do 0 até o 2 eu estou aumentando, estou indo para a direita. E as alturas estão aumentando ou diminuindo? Diminuindo, ó. No 0, a altura era essa. Agora, no númerozinho um pouquinho maior do que o 0, ó, foi essa. Quando chegou no 1, já diminuiu um pouco mais. Quando chegou nesse outro númerozinho, diminuiu. Quando chegou no número 2, foi para 0, porque aqui não tem altura. Ou seja, eu estou aumentando o valor do x e as alturas estão caindo. Espera aí, eu aumento um e o outro diminui? Decrescente. Então, pessoal, eu posso dizer também aqui, ó, e a minha função vai ser decrescente, ó, começando do 0, fechado no 0, e indo até o 2. A minha função também é decrescente, porque eu aumentei o valor do x e o valor das alturas, os valores dela, os valores de y estão diminuindo. E aí, pessoal, chegamos no último intervalozinho, que é do 2 até o 4. Vamos traçar a altura? Traçando alturas, vamos perceber, ó, tocou aqui, 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 e no 4, ó, a altura já é a maior, tá bom? Perceba, do 2 até o 4, eu estou aumentando os valores do x. Agora, olha para as alturas, aumentou também, ó, aumentou, ó. No 2, a altura não existia, era 0. Aí, quando eu parti para esse númerozinho, ó, já aumentou. O outro, ó, aumentou um pouco mais. Aumentei o x, o valor do x, aumentou a altura dele. Aí eu cheguei no 4, olha a altura do 4, já aumentou mais um pouquinho. Então, isso é uma característica da função crescente. Então, a minha função, ela vai ser tida como crescente no intervalo que vai, vamos colocar aqui de verde, que vai do 2, fechado no 2, até o número 4, fechado também no 4. Então, aqui estão os meus intervalos. A minha função, eu tenho que analisar onde tiver a partezinha vermelha do meu gráfico, eu tenho que analisar. Ok? Partimos, então, para a questão 3, certo? A nossa questão 3, eu quero mais uma vez que vocês observem isso. Vejam que aqui estava limitando o gráfico da minha função. Aqui, ó, não está limitando, tá vendo, ó? Essa parte do meu gráfico da função pode crescer infinitamente para lá e essa parte de cima pode sair crescendo infinitamente. Então, nós aí já podemos perceber o seguinte, eu vou ter que envolver em um certo momento o menos infinito ou o mais infinito, ok? Depende do seu ponto de vista. Vamos traçar a altura aqui, ó. Ó, vou traçar a altura, ó. Pá, pá, ó. E aí tocou aqui, né? E aqui também a minha função. Pessoal, eu, Ellison, professor Ellison, vou querer olhar os valores do x da esquerda para a direita. Pessoal, aqui nós temos o nosso menos 4, tá bom? Bem aqui, ó. Tá? Vou até apagar e colocar aqui, ó. Esse ponto em preto aqui é o menos 4. Pessoal, antes do menos 4, tem algum valor? Tem, até tem. Mas aí, como ele não limitou, eu vou dizer que para a esquerda está sendo menos infinito. Veja que nesse último ponto da minha função, eu não tenho um valor do x aqui, como aqui, ó.
Aqui eu tinha limitando. Então essa função ela não crescia lá para o menos infinito. Tá bom? Os valores de x não iam para o menos infinito. Mas aqui não tem limite, ela pode crescer, então os valores do x vão ter que acompanhar ela. Mas vão ter que acompanhar ela indo para onde? Para a esquerda, para o menos infinito. Ó, esses valores aqui, ó. Vão até... Então, eu vou analisar o seguinte. Do menos infinito, ó, eu estou indo da esquerda para a direita. Eu estou aumentando os valores do x. E as alturas, o que está acontecendo? Olha só. Estava aqui, aí depois diminuiu um pouquinho, ó. Diminuiu mais ainda, diminuiu. Quando chegou no menos 4, ó, não tem altura, é 0. Ou seja, vindo do menos infinito até o menos 4, ó, do menos infinito, e aí eu vou colocar aberto, porque o infinito é aberto, não posso fechar o infinito, tá? Então é por isso que eu coloco aberto. Do menos infinito até o menos 4, tá certo? Ah, desculpa, até o menos 4 não. Porque, ó, se eu continuar aumentando o valor do x, ó, as alturas vão continuar a baixar. Olha. Tá vendo? Ó, eu estou aumentando, ó, esses valores aqui do x, ó, eu estou aumentando, ó, do menos infinito, aí foi, ó, menos 4. Aí quando eu chego aqui no menos 3, ó, ela continua a baixar, ó. A altura agora ficou negativa, aqui ficou mais negativa ainda, e no menos 3 ela ficou mais negativa ainda, ou seja, eu estou aumentando o valor do x e as alturas, ó, aqui no menos 4 era 0, aí aqui já ficou negativo, aqui já ficou mais negativo ainda. No menos 3, a nossa função, ó, vai ter uma altura negativa, menos 1, ó, porque ela vai se ligar aqui, ó, com menos 1, tá bom? Então, eu percebo que aí eu estou aumentando o valor do x e a nossa função ela está o quê? Diminuindo. Então, isso é uma característica da nossa função decrescente. Então, aqui, ó, vou colocar decrescente. E, nesse caso, a nossa função decrescente está partindo de onde? Ó, do menos infinito, e aí eu vou colocar aberto, do menos infinito, até o menos 3, fechadinho no menos 3. Ó. Aí você vai dizer, mas por que, Ellison? Vamos continuar traçando a altura? Agora, do menos 3, eu vou pegar um númerozinho aqui e aqui, vou traçar uma altura. Ó, outra altura. Agora, o que está acontecendo? Se eu for do menos 3 até o menos 2, eu estou aumentando o valor do x. E a altura está diminuindo? Tá não, ó. No menos 3, deixa eu colocar aqui. No menos 3, a minha altura é isso aqui, ó. Aí, quando eu aumentei o valor do x, ó, a altura já deixou de ser um pouco mais negativa. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? No menos 3 a altura. Quando eu aumento o valor do x, a altura já está deixando de ser negativa. Ó, a altura está deixando de ser negativa. Opa, está aumentando o valor da altura, porque eu já fui do negativo para o 0. E aí, se eu for continuando aumentando aqui, ó, a altura já aumentou, aumentou mais, até chegar, até chegar nesse ponto aqui, no 1, ó. Tá vendo, ó? Ó, traçar outra altura e assim vai. Tá certo, pessoal? Então eu quero que vocês percebam o seguinte aqui. Nesse caso, eu estou aumentando o valor do x e as alturas estão aumentando também. Ela é crescente. A minha questão está querendo só os valores que tornam a função decrescente. Então, é decrescente do menos infinito até o menos 3. Aqui ela não vai ser decrescente, ó, porque ela continua crescendo, né? E aqui ela continua constante, ela nem cresce nem diminui, ó. Nem cresce nem diminui, nem cresce nem diminui. Aí quando chega no 1, pessoal, olha o 1 aqui, ó. O 1 aqui e o 1, né? Quando eu traço essa altura, aí eu vou traçando outras alturas. Tá vendo que a altura está caindo, está diminuindo? Ó, diminuiu. Opa, mas o que é que está acontecendo? Do 1 até o 2, eu estou aumentando o valor do x. Mas a minha função, ela está diminuindo a altura dela, ó, do 1 até o 2. Ó. O que é que aconteceu com as alturas? Foram caindo, foram diminuindo, tá certo? Então, a minha função, ela também é decrescente do 1, fechado no 1,
porque eu começo aqui do 1, né, uma bolinha pintada aqui, até o 2, ela é decrescente. Aí eu vou também colocar o colchete fechado, porque a bolinha está pintada no 2. E aqui, pessoal, por fim, se eu continuar traçando a altura, eu vou traçar, ó. Pá. O que está acontecendo? Eu estou continuando a aumentar o valor do x, mas as alturas também estão aumentando, ó. Perceba se não é, ó, uma alturazinha, ó. Já aumentou a altura, aqui já aumentou mais ainda. Opa, aumentei o valor do x e a altura aumentou também, isso é uma característica da função crescente. Então eu não vou olhar esse intervalo daqui para cá, porque a nossa questão só quer a parte que torna a função decrescente, tá? Que nos faz analisar, né, esse ponto de decréscimo dela, tá certo? Pessoal, sinceramente eu espero que vocês tenham entendido. Então nossa resposta realmente é só essa daqui, tá bom? Só nesses intervalos que a nossa função é decrescente. Espero que vocês tenham entendido. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like, tá certo? Se inscreve no nosso canal aqui, tá bom? E, no mais, fique com Deus e até a próxima.